Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Antropohistória e Colonialismo. Eu sou Vitor Collins, antropólogo, e hoje nós vamos seguir com o nosso curso Galileia e a Revolta Judaica, Império Romano, Nazarenos e Judeus, o conflito que conformou a Era de Peixes. E a nossa live se chama Gênio Mortal da Decepção. A fraude bem-sucedida por 2000 anos. Então, mais uma vez, eu convido vocês todos a acompanharem o curso até o final. A abordagem que a gente trata desse assunto no curso é uma que ainda não te contaram, certamente. E, e não esqueçam de subscrever ao canal e curtir. Comentar também, tá? Então agradeço o interesse e o carinho de todos. Articulado entre Vespasiano e Josifas, seria Josefo, o momento decisivo da guerra na Galiléia, em meio à tomada de Jotapata por Roma, quando os líderes da revolta judaica teriam sido enviados para a crucificação em Tecoa e Heródia. Como se passou o avassalador ataque desferido ao templo de Ramat Tiberias, que é de onde saiu esse zodíaco na imagem de entrada, o templo onde está o Mazarote Nazareno. Tá? Os anos anteriores, em meio ao processo da guerra na Galiléia, prepararam essa traição. Isso é, Josefo, como embaixador de Edessa para os fariseus e também cidadão romano, fornecia a Vespasiano muitas informações sobre a ordem nazarena, que por sua vez planejava a melhor maneira de eliminar a opressão romana, como, segundo o autor Ralph Ellis, tomaria o trono de Roma no intervalo entre Nero e Vespasiano. Tá? Então, eu mencionei aí três eventos da guerra na Galileia: o sítio de Jotapata, quando Roma sitiou essa região e forçou as forças judaicas a subirem uma montanha e permanecerem sitiadas até morrerem de fome. Né? Roma cortou os suprimentos. Tá? E também, após esse sítio, muitos judeus foram capturados e escravizados e mandados para o Coliseu. Tá? Como, após o sítio, os líderes da revolta judaica foram enviados para crucificação em Tecoa e Heródia, entre eles o rei Isates, que segundo Ralph Ellis é o Jesus Cristo histórico, tá? Rei Isas Manu de Edessa, né? E o ataque avassalador ao templo onde está o Mazarote Nazareno. E segundo o autor, uma das intenções da ordem nazarena seria tomar o trono de Roma, né, que estava vago naquele momento entre o Nero e Vespasiano e possivelmente, perdão, e possivelmente implodir o império de dentro.
tá? Por isso, na crucificação, o rei Isates de Edessa foi crucificado com uma veste púrpura, indicando que estaria tramando ocupar o trono do imperador. Isso está no Novo Testamento. Tá? Nesse sentido, com a tomada da Galileia por Roma, a taxação da região sobre a terra prevalece, a ocupação do Templo de Jerusalém por Roma permanece, como os saques de tesouros judaicos, o exílio de prisioneiros e a unção e consagração de Vespasiano como imperador acontecem. Então, logo após a ocupação permanente da Judéia por Roma, Vespasiano é consagrado Divi Filhos, né? Que seria um, um mix de Messias com Imperador, e ungido com óleo. Aí foram feitos monumentos inscritos à pedra, né? Consagrando esse imperador. Tá? A ordem farisaica é subjugada de vez por Roma. E aí, essa ocupação permanente está relacionada à história do Muro das Lamentações, que, de acordo com o grande autor Jordan Maxwell, foi uma manobra traiçoeira de Roma que, ocupando o Templo de Jerusalém e fornecendo ao culto judaico uma fortaleza militar chamada Forte Antônia, enganou a cultura judaica, oferecendo essa fortaleza travestida de local sagrado para o culto. Tá? Ou seja, a cultura judaica assumiu na sua cultura aquele muro, né, que na realidade é uma fortaleza militar. E isso indica que o conflito entre Judéia e Roma em meio às ordens saturnianas. Tá? Então, a gente pode observar que tanto na cultura judaica quanto na romana tem o hexagrama de Saturno, que é chamado de estrela de Davi. Tá? Esse conflito em meio às ordens saturnianas vem desde os tempos do Egito atonista imperial, quando imigrantes macedônios, gregos e os césares romanos estavam sendo ungidos com óleo e consagrados divi filhos, né, que é um Messias imperador, tá? E ao mesmo tempo em conflito com as ordens hebraico-cananitas. Né? E aí isso também está relacionado a faraós das dinastias atonistas do culto ao sol, que também foram ungidos com óleo e consagrados messias. Né? Enfim, então esse é um conflito que vem desde o Egito Imperial, né? E se desdobra até os anos 60, ano Domini, em meio à guerra na Galileia. E com a ocupação permanente de Roma, ocorre essa subversão inacreditável, né, como uma guerra dentro das ordens saturnianas, onde Roma engana as elites farisaicas, né, e
e uma fortaleza militar acaba sendo um local de culto judaico, tá? Com isso, temos uma preparação para a tomada de poder por Roma, passando pelo intercâmbio de informações entre Josefo, o reino de Edessa e a Ordem Nazarena, ao qual ele foi embaixador, no tempo em que Roma ainda estava preparando a sua ocupação permanente. Em meio àqueles eventos que eu citei na entrada, né, no começo da live, tá? E, e quando a gente lê em São Paulo, nos evangelhos, né, tem ali a menção de que ele era cidadão romano, tá? Ou seja, já temos, já vimos, né, que São Paulo na realidade foi uma ficção criada entre o Flávio Joséfo e os flavianos, que são essa elite romana, tá? No caso, Tito Vespasiano e Domiciano. Então, Joséfo, como filósofo judeu, grego, gnóstico e cidadão romano, tinha acesso às elites romanas muito antes de Roma se tornar uma presença permanente na Judéia. E durante todo esse tempo, ao lado das elites romanas, eles estavam articulando essa conspiração que envolve o serviço de Joséfo como embaixador de Edessa para os fariseus. Ele ainda não tinha traído a ordem judaica e, e aderido aos flavianos de Roma, né? Então, como embaixador de Edessa para os fariseus, Joséfo estava colhendo muitas informações sobre a ordem nazarena nesse trânsito entre o Mar da Galileia e o reino de Edessa, que é após o rio Tigre, né? Entre o Tigre e o Eufrates. Ou eu posso estar invertendo, mas eu tenho, eu tenho a sensação de que é após o rio Tigre, né? Ou seja, toda essa região foi patrulhada por Joséfo, que além de ser filósofo, era chefe de polícia na Galileia, né? E não só estava articulando a conspiração com Roma, já como cidadão romano, como a gente lê em São Paulo, como estava prendendo e enviando à prisão todos os integrantes de cultos astrológicos, tá? Incluindo os da Ordem Nazarena. Tá? E é daí que vem a famosa passagem no Atos dos Apóstolos em São Paulo, quando São Paulo está no caminho para Damasco e aí tem um encontro com o Cristo latino, claro, já é uma versão pró-Roma, né, do Cristo latino, a versão latina, né, do Messias, onde Jesus fala, Saulo, por que me persegues? Tá? Isso não é conforme nos foi dito. Tá? A gente foi, nós fomos manipulados por uma propaganda romana, né? Na realidade, é aquilo mesmo que se passou. O Saulo Joséfo, como delegado de polícia, estava prendendo de fato as pessoas
E como a gente já viu na live anterior, o Cristo Rei Nazareno era o arqui-inimigo do, dos fundadores do cristianismo romano, incluindo Saulo Josefo. Tá? Então aquilo não é uma metáfora. Né? Bom, então houve esse intercâmbio de informações entre Josefo, o reino de Edessa com Roma, né? Que também era arqui-inimigo dos nazarenos. Né? Uma das intenções da ordem nazarena, que derrotou a legião de Sextus Gallus, que é um dos generais romanos durante a guerra na Galileia, tá? Liderada pelo Cristo Rei Nazareno de Edessa e Zates. Né? E essa história tá no Novo Testamento como uma metáfora onde se fala dos Jesus como líder de pescadores, de algumas centenas de pescadores. Na realidade, isso é uma codificação indicando um, uma força militar mesmo, do reino de Edessa. Tá? Claro, tudo isso segundo o trabalho do Ralph Ellis, né? E então Joséfo estava preparando a sua traição aos fariseus, a ocupação do território por Roma, né? Trazendo informação sobre os nazarenos para os generais romanos. Né? E, e finalmente, depois do sítio de Jotapata, quando Vespasiano atacou o templo nazareno em Hamat, né? Com a ocupação permanente, isso forçou a dispersão e o exílio da ordem nazarena. Então, numa incrível manobra de traição, Joséfo dispôs os fariseus e nazarenos à brutalidade de Roma, como transferiu todo o seu conhecimento e prática como um filósofo judeu e chefe de polícia à elite dos romanos, produzindo como fruto dessa traição a invenção do apóstolo São Paulo, as escrituras latinas, como a fundação da religião corporativa messiânico-imperial que é o cristianismo romano. Tá? Estudem o trabalho do Ralph Ellis e ele tem algumas lives apenas mostrando os paralelos entre a vida de Saulo e Flávio Josefo, tá? Que tem basicamente os mesmos eventos e experiências com a manipulação do abismo cronológico que eu já mencionei. Então, segundo Ralph, o Novo Testamento é a respeito da guerra na Galileia, num nível de interpretação, tá? Isso não é tudo. Tem um outro nível que é o astroteológico e eu já vou mencionar, tá? Então, Roma atrasou a cronologia para o ano da Guerra da Galileia, que foi no ano 60 no Domini, para o ano zero, para poder caber na invenção do Cristo latino, desse Messias imperial, que teria supostamente nascido no ano zero. Então as pessoas vão falar: ah, não tem como. Não tem como Saulo ser Flávio Josefo, porque eles nasceram em épocas diferentes. Bem, aí está a manipulação de Roma, que atrasou a cronologia da guerra na Galileia. Tá? E, e outra razão pela qual as pessoas relutam em aceitar esse fato é pela conclusão de que o cristianismo romano foi fundado por um traidor.
né? Então, e que o cristianismo romano é o arqui-inimigo da ordem nazarena e do Cristo nazareno, tá? Roma se torna a autoridade sobre o signo de Peixes, sendo a razão central na Guerra da Galiléia, entre várias outras, tá? Qual modalidade de cultura tomaria o poder e seria a cultura dominante sob o signo do mês de Peixes, tá? Que ali se inaugurava, como operou uma série de manobras fraudulentas e bem-sucedidas, como o abismo cronológico, que eu já mencionei, tendo separado a guerra na Galiléia das Escrituras, como tendo camuflado o sentido esotérico das Escrituras, obscurecendo a relação dos planetas e as constelações com o nosso Sol. Que foi traduzido por Josifas em todo o seu conhecimento filosófico, judaico, grego, gnóstico, para as escrituras latinas romanas. Isso é, as elites romanas cancelaram a perspectiva que permite as escrituras serem lidas como astroteologia, codificada por metáforas em histórias e alegorias, né? Ou seja, quando se diz que Josifas foi um filósofo judeu e grego gnóstico, nós estamos mencionando aí uma influência hermética da filosofia gnóstica, tá? E onde a astroteologia é o centro. Isso é, a Bíblia, as Escrituras podem ser interpretadas como astroteologia, tá? Onde Jesus é o Sol, tá? E os 12 apóstolos são os 12 signos do zodíaco, tá? Isso é conhecido. Na Renascença, Leonardo da Vinci retratou as escrituras dessa maneira. Foi uma renascença hermética. Por exemplo, tem aquela história da festa de casamento em Canaã, tá? Onde o vinho da festa acaba, né? E aí Maria Maria pede a Jesus, né, que supra a festa com vinho, ou seja, mãe natureza, né, simbolizado pelo termo Maria, né, pede ao sol que chova para fertilizar as vinhas, né, e aí das vinhas se produziu o vinho, tá? Ou na história, alegoria, em que os apóstolos estão com Jesus no Mar da Galileia, num barco pequeno, né? E aí Jesus está dormindo, né? O que é bem curioso, né? E aí vem uma tempestade e quase revira o barco, certo? E aí os apóstolos acordam Jesus e dizem, não, nós vamos morrer aqui, né? Você precisa fazer alguma coisa. Aí Jesus para a tempestade, ou seja, né, o sol abre, né, se coloca e acalma a tempestade. Então, sim, as escrituras são também astroteologia codificada em histórias metafóricas e alegorias. Tá? E isso é sabido porque o, um dos autores das escrituras latinas, né, o Flávio Joséfo, era versado na filosofia gnóstica e hermética. Tá? E a astroteologia é
a, a, a ciência mais antiga que existe, né? Vindo da mais profunda antiguidade no Egito. Tá? Aí o que Roma fez foi é, enganar a humanidade, né? Considerando que ao invés de serem alegorias e histórias metafóricas, que, na, que essas histórias se tratariam de pessoas, de indivíduos históricos, né, como Jesus, Maria e Paulo, tá? Então, essa é uma das manobras romanas, tá? Quando na realidade tudo isso foi inventado e manipulado por Roma, tá? Agora, claro que existe também um viés de historiografia para as escrituras, mas de nenhuma maneira como Roma nos contou, né? Justamente porque Roma separou as escrituras da guerra na Galileia. E esse é o trabalho do autor Ralph Ellis, é mostrar como se dá essa relação entre as escrituras e a revolta judaica, que aqueles indivíduos, né, supostos indivíduos, sim, existem na historiografia, mas muito diferente do que Roma nos contou, tá? Então, o Ralph vai identificar ou simplesmente apontar como aparece um São Pedro ou uma Maria Madalena, né? Como isso se encaixa na historiografia da guerra na Galileia. Tá? Então as escrituras têm dois níveis de interpretação. Um é o astroteológico, tá? Que é o movimento das 12 casas do zodíaco em torno do Sol, né? Jesus e os 12 apóstolos. E o outro é a historiografia da guerra na Galileia. Tá? E aí, por favor, pesquisem, estudem a fundo as obras do Ralph Ellis, do Jordan Maxwell, do Santos Bonatti, e eles estão tratando justamente disso que eu estou mencionando. Tá? Roma também fraudou os títulos maçônicos e aristocráticos em meio à ordem nazarena para facilitar o seu deletar da história. Tá? A gente não pode interpretar maçônico e aristocrático conforme a gente pensa essas palavras hoje, tá? Justamente porque esse sentido vai vir do imperialismo. Então não dá para comparar a aristocracia do reino de Edessa, né? Onde Jesus nas escrituras é considerado rei em muitas passagens. Aí tem a história do rei Abgarus e o sudário de Turim. Tá? Então nós estamos lidando com reis e rainhas. Maria Madalena, uma rainha. Né? Nós estamos lidando com reis e rainhas. Mas num sentido que hoje é perdido para nós. Tá? Você não pode comparar essa aristocracia, por exemplo, com a coroa britânica, que seria um modo imperialista de aristocracia. Quando nós estamos lidando com um modo astrológico alquimista, tá? Que é inteiramente estranho para nós hoje, justamente porque foi deletado da história por Roma. Tá? E maçônico é a mesma coisa. Tá? Eu já defini o que um maçom, o que um maçom da ordem nazarena, como Simon Kifas, né? Simon Barjona, que
com a fraude romana se tornaria São Pedro. Tá? O que um maçom como esse faria? Bom, ou mesmo Cristo Rei Nazareno, que também era um maçom chefe. Tá? Então, qual função, tá? Um maçom como esse faria? Bom, faria, por exemplo, a construção dos templos. Né? O conhecimento maçônico, nesse caso, das ordens astrológicas, está relacionado ao conhecimento da geomancia, que é escolher aonde construir um templo em relação a as linhas energéticas, ao campo energético da Terra, tá? Assim como as constelações. Tá? Então essa é uma das funções. Tá? E a aristocracia, no caso, por exemplo, uma rainha como Maria Madalena, tá? Que é um termo que mais codifica um título aristocrático do que um indivíduo histórico. Tá? Que traduz como Dama da Torre. Tá? E aí está relacionado ao culto das rainhas virgens, que é a consagração de rainhas sob a Lua, Vênus e a constelação de Virgem. Tá? Esse é um culto que predominou na cultura estelar antes da tomada de poder do imperialismo por, por muitos meses dentro do grande ano do zodíaco. Então eu me refiro à era de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem. Tá? Só que com a tomada de poder do imperialismo, tudo isso foi subvertido. Tá? Então, no caso, nessa aristocracia de uma modalidade astrológica, tá? A função de uma rainha seria liderar a prática dos mistérios do Santo Graal ou do casamento sagrado. Tá? E mais uma vez, a gente não pode comparar o sentido desse termo aristocrático com as coroas atuais. Tá? Então, em meio a essa guerra na Galileia, a incrível violência frente a judeus, fariseus, o exílio da ordem nazarena, e com tais manobras e manipulações, o cristianismo romano e imperial foi fundado sobre a mais incrível traição, vindo de um gênio subversivo sem igual, definindo o culto ao demiurgo no centro, que seria o culto de Júpiter Capitolino ou Zeus, é o mesmo culto. Tá? E eu acho que é tempo de dizer a verdade que o termo latino Deus nada mais é do que o culto a Zeus. Tá? Como inventando um Messias imperial à maneira de Júlio César, consagrado Divi Filhos no Templo do Sol, no Egito atonista, com seu nascimento no ano zero do mês de Peixes. Ou seja, o Messias romano, né, Jesus Cristo, lembrando que Jesus é outro termo latino, né, é uma combinação entre Aius, que é a versão grega do Aton egípcio, ou o Sol latino. Então esses termos são o mesmo conceito. Tá? Jesus é Aiusos com Zeus, ou seja, o cristianismo é o culto ao Sol e a Júpiter combinados. Tá? E Cristo traduz como óleo, ou seja, é a unção
do, do imperador Messias com óleo, que é um culto que vem sendo praticado desde da 15ª ou 16ª dinastia do Egito Imperial, né? Passando pelo faraó Akhenaton até Júlio César, tá? E aí o nascimento desse Messias do cristianismo romano foi colocado no ano zero do mês de Peixes. Tá? Então, com um abismo cronológico, eles mudaram a cronologia da guerra na Galileia, que foi no ano 60, no Domini, tá? Para que esse Messias tivesse nascido no mês zero do mês de Peixes, tá? E tivesse morrido aos 33 anos de idade. Tá? Então essa foi a manobra de Roma, né? Para criar um Messias vindo dessa tradição solar egípcia, né? E não por acaso Júlio César, que também foi ungido com óleo no Templo do Sol, ou seja, a grande pirâmide de Giza ou Gizé, JC, Júlio César, igual a Jesus Cristo. Tá? Então não tem nenhum acaso nisso. Né? E mais uma vez mencionando que o Cristo Rei da Ordem Nazarena, Isates, é o arqui-inimigo dessa cultura romana, que inventou esse Messias baseado no culto solar egípcio. Tá? Com a sua fundação após a guerra na Galiléia, organizada pela elite dos Flavianos, o cristianismo teve seu culto e primeira cidade que sustentou seu culto em Edessa. Então, Edessa foi a primeira cidade do cristianismo romano logo após a guerra na Galiléia se concluir. Com o exílio do reino e a dispersão dos nazarenos, então Isas ou Isates disse seguiu para a Bretanha. E aí tem todo um vínculo com a história do rei Arthur. Tá? Para isso, estudem a obra do Ralph Ellis. Ele tem muito a dizer sobre isso. Né? E Maria Madalena seguiu para a França. Né? E esse culto do cristianismo romano, né, em Edessa, logo após a guerra na Galileia cessar, seguiu até os concílios de Constantinopla e Trento. Constantinopla e Trento. Né? Como Vespasiano já tinha comandado legiões para invadir a Bretanha e eliminar as ordens druídicas, já tendo as escrituras latinas em mãos após a revolta judaica e toda essa, enfim, desde a conspiração articulada por Joséfo até a integração de Joséfo na ordem, na elite romana dos Flavianos, com a produção das escrituras. Né? Essa ordem da elite romana se junta a outras famílias de elite como os Piso e os Copérnico, Piso, perdão. Tem Copérnicos, mas eu não estou certo se esse é o termo. Mas é uma família de elite romana também.
que traziam a influência vindo do oeste, ou seja, do Egito imperial, sob o culto do Aton, né? E toda a influência da campanha trazida por Júlio César. Então, o que acontece é que os resultados da revolta na Galileia, já nas mãos dos Flavianos, do Vespasiano, do Joséfo e do Tito, que já tinham inventado o apóstolo São Paulo, né, constando nas escrituras, fundiu com a influência vindo do oeste, das campanhas de Júlio César e Augusto no Egito atonista, né? E a essa altura, claro, eles já tinham inventado o Messias romano do cristianismo, né? Então, comparando as vidas de Júlio César com esse Messias fictício, Jesus Cristo, né, inventado após a guerra na Galiléia, veremos muitos paralelos, pois nessa junção e a migração da cultura romana, experimentada entre o Egito e a Judéia para a Bretanha, surgirá ali o principal centro do poder teológico latino. Isso é, a agenda de dominação global, o colonialismo europeu, que expandiria com as navegações nos tempos da dinastia Tudor, com a rainha Elizabeth Tudor e o mago John Dee, se organiza com o estabelecimento de Roma na Bretanha, após, como eu mencionei, após a revolta na Galiléia, na junção com a influência da campanha de Júlio César e Augusto vindo do Egito. Então tudo isso se funde, se assenta na Bretanha, que se torna o epicentro do imperialismo ocidental, né? E inclusive na, na teologia, né? Na formação do, das ordens religiosas, tá? Dos teólogos e, e aí, enfim, mais tarde, em relação à ordem jesuítica, né? Enfim. Então, retomando, né? O colonialismo europeu que expandiria com as navegações na dinastia Tudor, isso alguns séculos mais depois, né? Com Elizabeth e John Dee, se organiza com o estabelecimento de Roma na Bretanha, trazendo o legado imperial egípcio com Júlio César e o legado pós-guerra na Galiléia com Vespasiano, que também traz a influência persa, o culto a Mitras, né? Então, lembrando que o nascimento de Jesus Cristo, como esse Messias imperial romano, inventado pelos Flavianos, né, teria nascido no ano zero da Era de Peixes, para morrer aos 33 anos e aí configurar como um Messias sob o culto solar, né? Então tem todo um sentido esotérico maçônico, né, nessa idade, né, de ter morrido aos 33 anos. E, e ao mesmo tempo, o nascimento do Messias romano no dia 25 de dezembro é a influência persa relacionada ao culto a Mitras,
que nada mais é do que o solstício de Capricórnio, né? Onde na Pérsia era praticado o culto do Sol Invictus, tá? Então, Sol morre no dia 21 de dezembro, permanece 3 dias morto, e aí esses 3 dias que o Sol está paralisado, ele está morto na cruz do Cruzeiro do Sul, tá? E aí renasce no dia 25 no solstício de Capricórnio, tá? Então isso vem desse culto romano-persa do Sol Invicto, tá? E aí vai ser a base do calendário gregoriano. Ou seja, o cristianismo romano é uma combinação de, do culto solar egípcio, o Aton, né? Com a influência persa que veio da ocupação romana na Galileia. Tá? E aí isso aí passa pela ordem dos Flavianos, que produzem as escrituras e inventam o apóstolo São Paulo. Tá? Então, essa é mais ou menos a formação do Messias latino-romano. Tá? Que, mais uma vez, é uma cultura imperial. Né? Então, completando a nossa live, após a revolta, após a guerra na Galiléia cessar, né, os flavianos já tinham produzido as escrituras, já tinham inventado o apóstolo São Paulo, e ao mesmo tempo vindo do Egito toda a campanha de Júlio César e Augusto se fundem, tá? E na Bretanha passa a haver a mais perigosa atividade oculta militar que, que, que vai estar ao lado da influência saxã na Bretanha, tá? Onde seria preparado o colonialismo moderno. Tá? Então, com a invenção do cristianismo romano, vindo tanto da Galiléia como do Egito, se assentando na Bretanha, né? E aí na Bretanha vem a influência saxã, que é germânica. Tá? Essa combinação seria a preparação do colonialismo moderno que expandiria por todo o planeta com as navegações. Que, embora seja centrado em Roma, né, o Holy See, tá? Então, a expansão naval, né, com Portugal, Espanha, França, Holanda, é, Bélgica, tá? Roma é o centro militar e político e a Bretanha é o centro naval e religioso, tá? E então tá aí o paralelo direto entre o colonialismo moderno das navegações, tá? Que a gente já cobriu em outras lives, e os resultados como consequência da, 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 da guerra na Galileia ter cessado, né, com a tomada de poder romana, com Vespasiano, tal como os resultados vindos da campanha de Júlio César e Augusto no Egito atonista. Agradeço a todos, muito obrigado e nos veremos na live seguinte.